Olá, pessoal, boa tarde. A aula de hoje vai iniciar pela correção da atividade da aula anterior, página 188. A questão A já foi feita, então, essa questão já foi resolvida. E nós vamos partir para a letra B. A letra B, eu tenho parêntese, multiplicação, tá? Divisão. Eu tenho primeiro começar resolvendo parêntese, que tem os dois números. Então, vamos começar por esse parêntese. Então, eu repito 36 dividido, menos 4 mais 5, ou 5 menos 4, 1 positivo. Repete o menos 2 no parêntese. Aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Eu resolvo quem vem primeiro. 36 dividido por 1 dá 36 vezes menos 2. Mais com menos dá menos, 36 vezes 2, 72. Essa é a resposta da letra B. A letra C, também eu começo resolvendo pelo parêntese. Menos 29 mais 5, repete o sinal do 29, que é negativo. 29 menos 5, 24. Dividido por menos 6 vezes 2. Aqui eu poderia multiplicar logo, mas eu vou fazendo 2 a 2, tá? Então, aqui eu vou fazendo a divisão na ordem que aparece. Então, é sempre ideal fazer isso para não dar erro. Então, aqui eu tenho menos com menos dá mais, 24 dividido por 6 dá 4, multiplicado por 2. Então, aqui, mais com mais dá mais, 4 vezes 2, 8. Resultado da questão C, 8. A questão D já foi resolvida na aula anterior. Vamos à questão E. Aqui eu tenho módulo e módulo. Eu começo resolvendo o que tem dentro dos módulos. Menos com mais dá menos, 4 vezes 3, 12. Fecha módulo. 25 dividido por menos 5. Mais com menos dá menos, 25 dividido por 5 é 5. Fecha módulo. Tirando do módulo menos 12, somente 12. Tirando do módulo menos 5, somente o 5. 12 mais 5, 17. Esse é o valor da letra E. Vamos à letra F. A letra F eu tenho adição, multiplicação e multiplicação. Então, sempre começo resolvendo as multiplicações. Repete o menos 5, sinal de mais. Menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Fecha parêntese. Menos com menos dá mais, 10 vezes 2, 20. Fecha parêntese. Agora, eu vou retirar dos parênteses para poder fazer a adição algébrica. Então, repete o menos 5, mais com mais é mais, repete o 12. Menos com mais dá menos, repete o 20. E aqui eu vou começar resolvendo 2 a 2. Menos 5 com mais 12, ou 12 menos 5, 7 positivo, repete o menos 20. Menos 20 mais 7 dá menos 13. Essa é a resposta da letra F. Vamos à letra G. Então, sempre eu identifico a operação que eu tenho que fazer primeiro. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, outra multiplicação. Todo o resto é repetido. Então, fica 20 mais com menos dá menos, 3 vezes 2, 6. Menos com menos dá mais, 5 vezes 8, 40, repete o menos 10. Agora, eu posso ir resolvendo na ordem que aparece. 20 menos 6, 14. Repete o 40 e o menos 10. 14 mais 40, 54. Repete o menos 10. 54 menos 10, 44. Essa é a resposta da letra G. A letra H, a próxima. Então, identifica as operações, multiplicação e divisão. Menos com menos dá mais, 3 vezes 4, 12. Repete o sinal. Menos com mais dá menos, 24 dividido por 6 dá 4. Agora, retirar dos parênteses. 12, menos com menos dá mais, repete o 4. Mais 12 com mais 4, mais 16 ou 16. Resposta da letra H. Letra I.
resolvendo o que tem no parêntese. No parêntese eu tenho aqui, ó, subtração e tenho uma multiplicação. Então, primeiro essa multiplicação. Repete o 2 menos o 7, mais 2 vezes 5 dá mais 10. Dividido por menos 1, repete. Resolvendo o que tem no parêntese. 2 menos 10 menos 7, ou menos 7 mais 10, igual a mais 3. Dividido por menos 1. Então, é muito comum a gente fazendo na ordem que aparece, mas preste atenção. Se tem multiplicação e divisão, primeiro a multiplicação e divisão. Aqui no caso é divisão. Então, repete o 2, mais com menos dá menos. 3 dividido por 1 dá 3. Aliás, aqui é menos, eu coloquei divisão. Menos. Fazendo o jogo de sinal, 2 menos com menos dá mais, repete o 3. 2 mais 3 igual a 5. Resposta da letra I. Letra J. Vamos começar pelo colchete. Repete o 16, o menos e o 30 vezes colchete. Resolvendo o parêntese. Repete 6 menos 2 vezes 3 menos 1, 2. Repete o mais 3, fecha colchete. No colchete, agora eu vou fazer a multiplicação. 16 menos 30 vezes, repete o 6, repete o menos, 2 vezes 2, 4, mais 3. Continuo resolvendo o colchete, vou resolver na ordem que aparece. 16 menos 30 vezes colchete. 6 menos 4, 2, repete o 3, fecha colchete. Agora, o último número do colchete. 16 menos 30 vezes 2 mais 3, 5. E agora, a multiplicação. 16 menos 30 vezes 5, 150. 16 menos 150, ou 150 menos 16, menos 134. Resposta da letra J. A letra K já foi resolvida. E a gente finaliza as expressões numéricas. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz, identifique o erro de cálculo na expressão. Então, aqui tem a expressão, como foi resolvida, para a gente fazer ela corretamente. Eu copiei a questão para a gente resolver para achar onde está o erro. Vamos achar o erro. Resolvendo aqui, eu tenho subtração, multiplicação e divisão. Eu posso fazer essa multiplicação e essa divisão. Repete o menos 25, menos, mais com menos dá menos, 3 vezes 7, 21. Menos com mais dá menos, 21 dividido por 3 dá 7. Agora, a gente vai tirar esse parêntese. Menos 25, repete. Menos com menos dá mais, repete o 21. Repete o menos 7. Fazendo na ordem, menos 25 com mais 21 dá menos 4 e repete o menos 7. Menos 4 com menos 7, menos 11. Vamos ver onde está o erro. Nessa questão, o erro está aqui, ó. Menos com mais dá menos. Aqui era para ser menos 7 e ficou mais 7, o que alterou o resultado, tá? Então, com a nossa correção, o resultado 11, tá? Aqui também tem o resultado já feito, tá? Resultado final, menos 11. É muito comum em uma expressão numérica essa passagem aqui do jogo de sinal acontecer errado. Então, tem que ter muito cuidado quando acontece esse jogo de sinal, tá certo? Então, vamos à questão 3. Questão 3. Diogo precisa pagar 3 prestações atrasadas de R$ 153 cada, mas não sabe seu saldo bancário. Consultando o banco, ele descobriu que, anteontem, seu saldo era R$ 543. Ontem, ele depositou R$ 273 e emitiu um cheque de R$ 85 e outro de R$ 128. O saldo bancário de Diogo é suficiente para efetuar o pagamento? Vai sobrar ou vai faltar dinheiro e quanto? Então, vamos lá ao cálculo. Para resolver essa questão, a gente pode fazer uma expressão numérica. Então, R$ 243 mais R$ 273 é o dinheiro que ele tem. O que ele tinha no banco e o que ele depositou.
Ele emitiu um cheque de 85, então é menos 85. Emitiu outro cheque de 128, é menos 128. E tem ainda um débito para pagar de 3 parcelas de R$ 153. Vamos ver se o dinheiro dele vai dar. A gente começa primeiro pelo débito. 543 mais 273, menos 85, menos 128. E vamos calcular o valor da dívida dele. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 459 é o valor da sua dívida. Então, vamos lá começar a subtrair. Ele tem 543 mais 273. Então, o total de dinheiro é R$ 816. Menos 85, menos 128 e menos 459. Para ficar mais fácil, vamos somar a dívida dele toda. Então, ele tem R$ 816 e deve R$ 672. Cheque, cheque e as prestações. Então, se ele tem 816 menos 672, R$ 144, ele tem ainda de saldo. Então, é o dinheiro que sobrou na conta. Então, vai dar para ele pagar tudo. Então, a pergunta diz: o saldo bancário de Diogo é suficiente para efetuar o pagamento? Ele tem 816 e a dívida dele é 672, então a resposta, sim. Vai sobrar ou vai faltar dinheiro? Vai sobrar R$ 144. Vamos à questão 4. A questão 4 diz assim: Joaquim pescou uma grande quantidade de peixes que foram guardados em uma câmara frigorífica, na qual a temperatura caía 3 graus a cada 20 minutos até atingir 32 graus. Então, quando chegava em 32 graus, ela não baixava mais, menos 32. Se a temperatura inicial da câmara frigorífica era 9 graus positivos, quanto tempo levou para atingir a temperatura de 27 graus, menos 27 graus? E após 9 horas, quando Joaquim tirou os peixes para o transporte, qual era a temperatura da câmara frigorífica? Vamos ver. A pergunta diz que quanto tempo levou para atingir a temperatura de menos 27? Se a temperatura era 9 graus para menos 27, eu tenho que fazer o intervalo. Então, eu tenho que fazer 9 menos 27, que é a temperatura. Então, repete o 9, menos com menos dá mais, repete o 27. 9 mais 27 dá 36 graus a diferença. Do 9 graus até baixar até menos 127. 36 graus de intervalo, tá certo? 36 graus. A gente viu que a temperatura caía a cada 20 minutos 3 graus. Então, 36 com intervalos de 3 graus dão 12 intervalos de 20 minutos, porque a cada 20 minutos é que a temperatura cai 3 graus. Então, aqui a gente tem 36 dividido para 3, 12. Então, a gente vai calcular agora 12 intervalos, 12 vezes 20. 12 intervalos de 20 minutos, que corresponde a 240 minutos. Então, quantas horas corresponde 240 minutos? 1 hora é 60 minutos. Se eu quiser saber quantas horas equivale 240 minutos, eu divido 240 por 60. 240 dividido por 60 dá 4 horas. Então, a temperatura do 9 até chegar ao 27 se passaram 4 horas. Essa é a resposta da letra A. Vamos à letra B. A letra B diz: após 9 horas, quando Joaquim tirou os peixes para o transporte, qual era a temperatura da câmara frigorífica? Vamos lá, letra B. E a gente vai usar o valor da questão anterior. Para chegar em menos 27 graus, a câmara passou 4 horas funcionando para chegar a essa temperatura. Então, aqui, se com 4 horas estava menos 27, a gente pode fazer nas subtrações, ó. Menos 27, passado 20 minutos, menos 3. Isso aqui para 20 minutos depois. Então, ia ficar com menos 30.
Menos 30 com menos 3, passados mais 20 minutos, dá menos 33. Então, aqui pergunta para chegar em 32 graus aqui, 9 horas depois. A gente sabe que o máximo da temperatura da câmara é menos 32, é o máximo que ela para. Aqui já passou, com 40 minutos depois, ela já estava em menos 33, que seria o máximo da temperatura que ela chegaria, o máximo de baixo, né? É a menor temperatura que ela chegaria, que seria menos 32, só 40 minutos depois. Então, com 4 horas e 40 minutos, ela já chegou no limite da temperatura mínima da câmara. Então, aqui pergunta, 9 horas depois, que temperatura ela ficou? Então, ela chegou em menos 32 graus 9 horas depois. Certo? Que seria o limite da temperatura mínima dessa câmara frigorífica, tá? E com isso a gente termina a questão 4. Vamos à questão 5. A questão 5 é uma questão problema e a gente viu na aula passada. Ó, invente uma situação que possa ser representada por essa expressão. Então, como isso é pessoal, depois é que nós vamos ver a resposta de cada um de vocês. Não esqueçam de resolver a expressão, tá? E com isso a gente termina a correção da página 188, tá? A gente vai agora para a aula de hoje, o assunto da aula de hoje. Até já!